Lucas 5, do 1 a 11, fala da pesca maravilhosa. Então essa história aqui, ela acontece numa praia, no Lago da Galileia. Então conta que Jesus estava falando da palavra de Deus e havia muitas pessoas. Eram tantas pessoas que elas se apertavam uma com a outra. Era multidão de vidas que estava esperando para ouvir a mensagem de Deus. Essas pessoas, ela nem imaginava que estava prestes a presenciar um grande milagre. Então, foi quando Jesus, ele viu 2 barcos. Os pescadores estavam saindo deles e estavam lavando suas redes. Estava cansado por ter trabalhado a noite toda. Jesus então entrou no barco de Simão, e dali ele começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar bem fundo e jogue as redes. Aqueles pescadores que mais tarde se tornariam seus discípulos, Pedro, Tiago e João, ficaram abismados com a ordem que Jesus deu. Eles, que já haviam trabalhado a noite inteira junto com mais outros pescadores, eles que já eram experientes na pesca, eles sabiam que aquela hora não seria apropriada para a pesca. Mas mesmo assim, depois de relutar, depois de pensar, eles então resolveram acreditar nas palavras de Jesus e obedeceu a sua ordem. Foi então que algo maravilhoso aconteceu. Foi quando eles puxaram a rede e eram tantos peixes que foi preciso chamar outros homens para ajudar a puxar a rede. Naquele dia, todos aqueles que estavam naquela praia, tanto aquela multidão que estava ali para ouvir a palavra, tanto os pescadores que estavam ali para trabalhar, puderam presenciar a maravilha de Deus. Algo milagroso serviu de alimento espiritual para todos. Então eu vejo nesta palavra que foi apenas uma atitude que fez com que mudasse a história daquelas pessoas. Jesus, ele só precisou da permissão de entrar naquele barco e de semear a palavra. De semear a palavra nos corações daquelas pessoas que estavam lá. Queridos, Jesus, ele só precisa então da sua permissão para entrar no seu barco, no barco da sua vida, para te conduzir a um caminho certo, para te conduzir ao caminho da salvação. Jesus diz lá em Apocalipse 3:20 que está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele entrará e fará morada com você. É a porta do seu coração. Se você deixar ele entrar no seu coração, ele fará morada e estará sempre com você. Agora o inimigo, nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele entra sem pedir permissão. Ele é como um ladrão, ele arromba a porta do seu coração e entra sem pedir a permissão. Como está lá em João 10:10. O inimigo, ele está sempre querendo roubar as bênçãos que Deus tem para nos dar. Ele está sempre querendo cessar as maravilhas. Ele sempre está querendo tapar os nossos olhos espirituais para que nós não possamos ver o que Jesus tem para nós, as maravilhas que ele tem para nós no dia a dia. Se Pedro não tivesse permitido e obedecido às ordens de Jesus, aquele milagre não teria acontecido. Eles teriam então perdido a bênção pela desobediência e pelo comodismo. Então eles teriam então perdido de ver essa maravilha que Deus realizou naquele lugar. Então muitos de nós, queridos, nós estamos sempre esperando uma bênção, um milagre, mas às vezes nós desanimamos. Nós então ficamos cansados de esperar, porque achamos que já faz muito tempo que a gente está esperando esse milagre ou essa bênção e não acontece. Queridos, tudo tem a hora certa de Deus. Aqueles homens também estavam cansados, também estavam fadigados, desanimados de tanto esperar, de tanto remar e não conseguir pescar nenhum peixe. Talvez eles estavam já sem a esperança, estavam cansados de remar, cansados de lutar
Quando então Jesus entrou com a providência, ele fez, então, aconteceu um verdadeiro milagre, o milagre da transformação de vidas. Então, queridos, aquelas pessoas já haviam se conformado, com um dia de fracasso. Por isso ele estava lavando suas redes, sem vontade de lutar de novo. Então, queridos, muitos de nós estamos já conformados, com um dia de fracasso. Nós estamos conformados com uma doença ou com alguma coisa ruim que está acontecendo na nossa vida. Então, nós acomodamos, nós deixamos de lutar. Mas a palavra de hoje nos diz que nós devemos lutar, nós devemos perseverar, porque Jesus, Ele quer entrar no nosso barco, Ele quer fazer a diferença, Ele quer mudar tudo. Nós precisamos então deixar, nós precisamos então fazer igual Pedro e aqueles outros discípulos. Nós precisamos obedecer às ordens de Jesus e deixar a palavra penetrar no nosso coração, deixar a palavra nos transformar. Então nós não vamos então nos acomodar, não vamos deixar de lutar pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos que talvez está difícil, longe dos nossos olhos. Nós precisamos ter fé para deixar Jesus comandar o nosso barco, Jesus entrar na nossa vida para mudar a nossa história e de toda a nossa família. Os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para nós, queridos, é bem maior do que nós sonhamos, do que nós imaginamos. É muito maior. Então nós temos que acreditar, nós não podemos desistir. Na Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se queremos ter bênção, se queremos ver milagre de Deus, nós precisamos ter fé. Agradar a Deus com nossa atitude, nosso coração, um coração disposto a obedecer às suas ordens, disposto a obedecer a sua palavra, estar atento em cada mensagem pregada no nosso coração, seja na igreja ou no estudo, ou lendo a palavra de Deus, orando, meditando. Nós temos então que ter intimidade com o Mestre. Só assim nós conseguiríamos entender o que Jesus quer de nós, o que Ele tem para nós. Na história fala que havia multidões de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Mas com certeza somente aqueles que estavam lá, não apenas por curiosidade, mas por interesse profundo na mensagem que era pregado por Jesus, com certeza essas pessoas sim foram transformadas, não apenas porque viram o milagre de perto, mas porque eles deixaram a palavra que Jesus estava pregando penetrar em seu coração. E eles acreditaram, mesmo antes de ver aquele milagre, eles então acreditaram em Jesus, nas palavras de Jesus. Porque na Bíblia fala assim, que felizes são aqueles que não veem, mas creem. Então, queridos, nós não vamos esperar a bênção ou o milagre chegar para depois acreditar. Não vamos fazer igual Tomé, que essa atitude com certeza não agrada a Deus. A multidão, querido, nos dias de hoje, ela está sempre à espera de um milagre, de um sinal revelado, um sinal vindo dos céus, para depois acreditar em Deus. O fato é que, por mais que Deus faça por nós tantos milagres que nós vemos no dia a dia, como quando a gente acorda de manhã, a gente escuta os passarinhos tocar debaixo da nossa janela, a gente sente o perfume das flores, a gente escuta o barulhinho da chuva, tantas coisas lindas, tantas perfeição que Deus fez, e mesmo assim nós precisamos ver as maravilhas, nós precisamos ver o milagre. Queridos, o maior milagre que Jesus fez, que Deus fez por nós, é o milagre da salvação. É o milagre da salvação. Jesus, Ele é o sinal, Ele é o milagre que precisamos. Ele é o milagre que faz vidas ser transformadas. Ele é o milagre que faz vidas ser restauradas. Ele é um milagre que sempre está contigo. É só você querer. É só você abrir a porta do seu coração.
É só você deixar Jesus entrar no seu barco. É só você deixar Jesus mudar a sua história, trabalhar na sua vida. Então, querido, a gente tem que então deixar Jesus entrar no nosso barco. Nós temos então que lançar a rede ao mar. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Deus tem todo o poder e Ele não muda. Ele é o mesmo e sempre será o mesmo. Ele está sempre transformando as vidas. Ele está sempre fazendo milagre. É só a gente acreditar. É só a gente deixar Ele entrar no nosso barco para conduzir a nossa vida. Queridos, que nós não venhamos ser somente multidão, que nós venhamos ser seguidores de Jesus, porque a multidão, elas estão ouvindo a mensagem só naquele momento, às vezes por curiosidade, às vezes por querer alguma bênção, algum milagre, mas depois elas viram as costas para Jesus e esquece do Mestre, esquece de Jesus. Então nós temos que ser seguidores, nós temos que ser discípulos de Jesus, estar andando com Ele, estar seguindo Ele, estar ouvindo a palavra dEle, que a palavra dEle possa ser transformada no nosso coração, que nós possamos deixar Jesus trabalhar na nossa vida, no nosso coração, que nós possamos seguir a Jesus. Lucas 5, do 1 a 11, fala da pesca maravilhosa.